e se com uma única habilidade você conseguir tornar seu código mais limpo, rápido e legível. Vamos falar sobre List Comprehensions. Vem para o código. Vamos definir uma lista simples de números. Um exemplo bem básico aqui do ListComp, né? O livro aborda bem mais detalhes, tem uma explicação sobre sequências antes de falar sobre as List Comprehensions e as expressões geradoras, que é bem interessante vocês lerem para conhecimento. Vou deixar o link direto dessa parte desse capítulo aqui na descrição do vídeo. Basicamente a gente quer obter uma lista dos dobros, né? Então digamos que eu tenho números de 1 a 10 e quero obter uma lista com os dobros dele, né? Vou multiplicar tudo por 2. Então eu faria um for para cada número em números, e eu pego minha lista e faço um append do próprio número vezes 2. Então, se eu botar aqui no print, nossa lista de dobros, salvar e executar, a gente vai ver aqui embaixo, minha lista de 1 a 10, ele imprimiu 2, 4, 6. Essa foi nossa montagem da lista de dobros. Então, ao que é que nós temos, né, para a função da List Comprehensions? É otimizar tudo isso aqui, tanto deixando mais legível, quanto mais limpo, quanto mais rápido, da forma que eu falei na abertura do vídeo. Então, vamos fazer um dobros 2 e vamos usar a List Comprehensions, tá? Para usar a List Comprehensions, né, uma lista, eu vou abrir colchetes e vou fazer já a minha expressão. Começa com a expressão. Então, com a minha expressão é o que eu executo aqui. Não precisa do append, né, mas vai ser o num vezes 2. E aí eu vou fazer um for para. Né, esse num vezes 2 vai ser usado quando? Quando para cada número em nuns. E só por estar dentro do colchetes, ele já vai servir como um append para a lista. É importante lembrar que essa aqui ela não é o que eles chamam de uma lista preguiçosa, né? Ele vai armazenar toda a lista em memória. Então, se você for trabalhar com uma lista muito grande e for apenas para um for, né? Então, for montar uma lista, se esse nuns aqui tivesse 1 bilhão de números, então não seria ideal a gente estar usando uma list comprehensions. A gente usaria uma expressão geradora, que para isso seria muito fácil, é só tirar os colchetes e substituir por parênteses. E aí a execução do Python muda de armazenar toda essa lista nuns em memória para executar a lista item a item. Vamos executar. Então a gente vai ver 2 prints agora, idênticos. E aí a gente viu que essa função aqui, né, tem a mesma finalidade, né, tem o mesmo resultado dessa outra. E aí eu vou fazer agora um pouco diferente para a gente poder medir se realmente esse desempenho tem diferença, né? Eu vou importar o arquivo que a gente criou na aula anterior, então eu vou fazer aqui um fromTimed, import getTime, né? Eu vou deixar o link do vídeo, o card aqui do vídeo, para que vocês possam acessar o card de como criar essa função getTime, porque ela está em outra lista, tá? Não está aqui na lista do Python Fluent. Para usar esse decorator, eu vou precisar estar dentro de uma função. Então eu vou definir um teste, bem simples, e vou fazer aqui tudo dentro dele, e o print também. E também vou definir um teste 2, também vou colocar aqui tudo para dentro do teste 2. Então, para a gente ver o resultado, bastaria chamar ambas as funções, teste 1 e teste 2. Vamos fazer o primeiro teste, continuamos com os 2 retornos. E aí eu posso agora botar aqui um getTime, e eu vou ver que a função teste1 foi executada em 44 segundos, 0,44 segundos, né? E aí vamos também aqui dar um getTime na teste2, imprimir, e ela foi executada em 0,00014, né? Ao tempo que a outra já mudou um pouco, né? Questão de variações do desempenho do computador, mudou um pouco. Vamos aumentar essa lista aqui para a gente ver a diferença. Tá para 1000. Agora a gente tem o print todo. Então vamos fazer o seguinte, vamos tirar esse print, porque o que vai interessar para a gente vai ser só a validação do desempenho, né, na criação da lista. Então vamos lá, o tempo de execução foi 66, o outro 46 no final. Então vamos comparar aqui, vou trazer aqui para baixo só a título de compararmos o que a gente precisa para criar a lista com List Comprehensions e o que a gente precisaria para criar uma lista sem o List Comprehensions, né? Precisar instanciar a lista primeiramente,
depois fazer o for sobre a lista já existente, fazendo um append dentro da lista que eu quero montar. A gente vê aqui que o List Comprehensions, quando você entende a sintaxe dele, ele se torna não só mais rápido, porque o Python é otimizado para isso, mas ele se torna mais legível, tá? Então, eu ainda posso adicionar aqui, o List Comprehensions, ele ainda comporta que a gente faça verificações, né, filtros. Então, ele pode, no final, ele pode não só substituir o for ali para esse tipo de função, mas ele pode substituir um map filter para a execução de funções e retornos e filtros. Então, vamos fazer um pouco diferente. Vamos fazer aqui uma função parecida até, vamos, em vez de multiplicar por 2, vamos multiplicar por ele mesmo, né? Vai ser uma função quadrados. Então vamos fazer aqui quadrados. E aí, basicamente, a mesma função, né? Só que aqui eu não quero exponencial 2, eu quero ver ele mesmo. Se eu fizer o print aqui, a gente vai ver, só comentar os dois testes para o print não estar atrapalhando a gente. E aí, porque não retornou, print quadradas para num vezes num, for nuns em nuns. Estava selecionado ali alguma coisa. Só está muito grande, né? Vamos reduzir de volta aqui o nuns para 10, que é o objetivo. A gente vai ver aqui o resultado. Mas e se eu quisesse ver o quadrado só do que fosse par? Eu quero ver o quadrado, mas só dos números pares. Como é que eu verifico se o número é par, né? Eu vejo se a divisão dele por 2 resta 0. Então, basicamente, eu faria assim, um número é par, né? Então faria um if número módulo 2 igual a 0. Então, eu sei aqui se esse número é par. E eu posso fazer isso dentro do List Comprehensions. Como? Só vou pegar exatamente essa expressão e colocar aqui. Ó. Para números, né? Quero multiplicar o número pelo número para cada número dentro da lista de números, se o número, o resto da divisão do número por 2 for igual a 0. E aí eu vou trazer aqui novamente. Então, vamos só fazer um pouco diferente. Né? Vou duplicar, vou botar quadrados 1, quadrados 2 e vou tirar o if aqui, a parte do filtro. E aí eu vou imprimir ambas as listas. E aí vocês vão ver a diferença aqui, né? Entre a primeira, onde eu pego todos os números no range de 1 a 10, e a segunda, onde eu pego apenas os números pares. Então você tem essa possibilidade de, já que dentro da List Comprehensions, usar uma opção de filtro, fazer um filtro nele. Também é possível aninhar, né? É possível fazer um for em cima do outro. Então, digamos que a gente estivesse lá no nosso primeiro exemplo dos naipes. Deixa eu copiar os naipes e os valores, fica mais rápido. Então, a gente está naquele primeiro exemplo lá, a gente tem um baralho com todas as cartas e todos os naipes, são duas listas. E aí eu vou precisar juntar essas duas listas, né? Como a gente fez lá, a gente fez um for dentro de outro for. Então aqui eu vou ter apenas que os cards, e aí é algo parecido que o autor traz no capítulo de baralho pythonico, tá? Diferente do que eu trouxe. Mas eu vou dizer só que para cada valor que eu quero fazer, eu quero pegar o value. Vamos só nomear direito, né? Mas eu quero pegar o valor. Então, vou fazer assim. Naipes, valores e cartas, para que vocês não se preocupem também com o inglês, né? Para não ficar me preocupando com o inglês e acabar errando a função, mas eu vou pegar cada valor, né? O valor unitário, que ainda não existe, tá? Repare que isso aqui ainda não existe, essa variável. E eu vou somar, posso tanto fazer dessa forma, né? Com uma concatenação de strings ao naipe. Vou pegar valor mais um em branco mais um naipe. Então, for valor, né? Para cada valor em valores, para cada naipe em naipes. Então, vou pegar o valor, somar com um espaço e somar com um naipe. Para cada valor, né, foi o primeiro nomeado, em valores, na lista de valores, para cada naipe na lista de naipes. Então, vou salvar isso aqui e vou printar as cartas. E aí a gente tem ó, o A de espadas, o A de paus, o A de copas, o A de ouros. Isso pode até tornar um pouco melhor e mais legível. Então, vou definir uma f-string e dentro dela eu vou chamar o valor
id e o naipe. E aí eu posso tirar aqui, ó, isso aqui todinho, fechar a string, né? E para cada valor, em valores, para cada naipe em naipe. Vamos ver como é que fica agora. E aí a gente tem, né, A de espadas, A de paus, A de copas. Então fica bem mais simples, né? E aí a gente tem que lembrar um pouco da PEP 8, quando ela nos fala sobre a formatação, e recomenda que quando a gente for fazer esse tipo de alinhamento, a gente pegue esse segundo for e nivele aqui com o primeiro for. E aí a função fica muito mais legível só por conta disso. Eu não tenho mais que ler aqui e entender se é um filtro, se é um segundo for, né? Eu já sei que como eu quebrei aqui, né, eu estou tratando de um segundo for, do segundo alinhamento. Não existe uma quantidade limite para quanto você possa alinhar a list comprehensions, mas não é recomendado fazer múltiplos, né, diversos alinhamentos, né? O máximo que a gente vê na literatura é 2, estourando 3, né? Mas a maioria dos exemplos estão com 2 alinhamentos. Após isso, eles já começam a mesclar com um for comum, em nome da legibilidade, não em nome do desempenho, nem da facilidade de escrever, mas em nome de não tornar um código muito sujo, né? Ele até aqui ainda fica fácil e bonito de se ler, mas quando você começa a adicionar vários níveis, pode ficar algo difícil para alguém que não entenda de list comprehensions. E a gente tem que estar pensando sempre nos colegas de time, nos colegas de desenvolvimento, né, para não atrapalhar a nossa squad. Então, list comprehensions é isso, é algo bem simples. Como eu já disse, se você quiser mudar tudo isso aqui para a função geradora, né, qualquer um deles, basta fazer a substituição aqui do colchete por parêntese, e aí ela se torna uma função geradora. Em cima já retornou até como uma função geradora, então nem retorna mais o print. Se eu quisesse transformar essa função geradora em uma lista, eu precisaria botar um list aqui, né? Já transformou em lista, mas a vantagem de ter uma função geradora é exatamente não ter todos os objetos em memória ao mesmo tempo. Então, no que a gente precisaria, por exemplo, se essa lista aqui for apenas para a execução de um código, né, for apenas para uma interação onde uma coisa será executada em cada objeto, seria preferível usar uma função geradora para não ocupar o espaço de memória da lista toda, né, quando eu não vou precisar da lista toda, só quero realmente executar alguma coisa ali dentro de cada item. Tá? Então, basicamente, seria essa a função da expressão geradora. Por hoje é isso, né? Estamos aqui em mais um capítulo do Python Fluente. Lembrem de dar uma olhada nos links na descrição, de ir lá olhar o livro em si, dar uma lida nos conceitos, entender tudo. Deixa seu comentário, deixa teu like,